Boa noite, pessoal. Aqui é o pastor Denilson. Nós estamos começando o nosso culto ao Senhor nessa noite. E o meu desejo é que você seja abençoado poderosamente através dessa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração para ministrar a sua vida. Eu queria também aproveitar e pedir para você para copiar esse link que está aí, onde você já acessou, se você está conosco, é porque você já acessou nossa página, ou a página do do YouTube, né, da rede de jovens. Então copie esse link, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu feed lá do Facebook ou no seu Stories, de forma que essa palavra possa chegar à vida e ao coração de outras pessoas, né? E hoje nós vamos dar sequência a uma palavra que Deus colocou no nosso coração na semana passada, e eu quero dar seguimento com você. E eu queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 31. Na semana passada nós lemos do 1 ao 4, e hoje eu gostaria de começar de onde nós paramos, né, do versículo 4 do livro de Gênesis, capítulo 31, né? Gênesis capítulo 31, versículo 4. Né? Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto do pai de vocês me é favorável, não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado, por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados e salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Queria parar aqui nesse texto com você. Queria fazer uma oração que você sabe que eu sempre faço antes de ministrar, às vezes, os momentos e as oportunidades que eu tenho de ministrar a palavra. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse texto que o Senhor tem nos dado, para esta ocasião, por este momento. Obrigado porque, Deus, essa palavra, ela já é abençoada por si própria. Não existe momento, nesse momento que estamos orando, não existe razão para orarmos pela palavra, porque ela já é abençoada. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o coração de cada pessoa aqui, para que ele se converta num solo fértil, Senhor, e que a tua palavra, que é a boa semente, possa prosperar 30, 60, 100 por 1 daquilo que o Senhor tem determinado para essa noite. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos repreender todo espírito ladrão que insiste em comparecer às nossas reuniões com a finalidade de roubar a semente. Nós queremos liberar uma palavra de ordem fora agora, em nome de Jesus, que esse ambiente onde nós estamos seja saturado pela tua presença e que o teu nome seja glorificado, Senhor, através daquilo que a tua palavra vai produzir nesta noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, na semana passada nós começamos falando sobre as lições que a gente aprende, ou a arte de saber dar tchau com excelência. E nós começamos falando do quem.
dizendo quem controla, quem diz, quem fala, quem determina o momento, né? E hoje eu queria avançar um pouquinho mais com você nessa noite. Já que a gente aprendeu que quem faz isso, quem determina é Deus, existe também outra pergunta, outra palavra que a gente pode utilizar para entender ou desenvolver ou saber dizer tchau com excelência. E a segunda lição que eu aprendo aqui é que Deus é que sabe quando o tempo termina. Se na última intervenção nossa nós falamos sobre o quem, agora Deus leva a gente a aprender o quando, né? Se a gente voltar para ler o texto, eu queria com você ir lá no versículo 42, diz assim: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite Ele repreendeu o Senhor. Eu gosto da versão desse texto, que está na versão na NVI. Ela vai também ser projetada aí na NVI, desse texto, do capítulo 31, no versículo 42, diz assim: mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos na noite passada, Ele manifestou a sua decisão. Observe que parece que muda um pouco. E no original, no texto original, tem esse sentido, não só de decisão por uma decisão qualquer de tomar, mas aquela mesma decisão que é tomada dentro dos tribunais, que a gente chama de veredito, né? E aqui existe uma diferença muito clara, quando é você e eu que determinamos o fim, e quando Deus determina o fim. Você pode perceber? Você pode parar comigo e pensar nisso? Quando você determina, quando eu determino e quando Deus determina. Eu conheço muita gente que ela deixou o lugar que não era para ser deixado. Ou melhor, fez a decisão ou tomou a decisão quando não era para ser tomada. Saiu na hora que não era para sair. E por isso está amargando um resultado muito grave. E aqui, Deus determina o quando. E o quando aqui fala da noite. O texto diz assim: ontem à noite. É o marco temporal. É o momento em que aconteceu, quando Deus falou com Jacó. E aqui a gente vê que Deus foi quem determinou, foi quem deu o veredito. Isso fala de uma decisão baseada num atributo divino que se chama equidade. Só Deus tem essa capacidade de julgar com equidade, sabe exatamente o momento certo. Não sei se você já reparou, ou você já teve a oportunidade de assistir um campeonato de surf, né? Quando o surfista ele está lá em cima da prancha, aguardando o momento em que vai começar a bateria, e ele vai escolher, saber qual é o tempo certo de ele pegar a onda, de saber o momento certo. E essa escolha que ele faz, esse tempo certo de ele entrar, determina o êxito dele dentro da prova, dentro do campeonato, né? Pode levá-lo à fama, pode levar ele ao aplauso, mas também pode derrubá-lo. E em alguns casos, colocar até em risco a integridade física, porque muitos lugares onde é celebrado, onde é realizado esses campeonatos, principalmente no Havaí, existe Recife de Corais ali, que a pessoa caindo ali pode correr risco de se cortar e até vir a óbito, né? No caso aqui, Jacó, ele sabia, ele aprendeu quando era o momento. E hoje eu gostaria de seguir com você, depois do quando, com uma outra lição que Deus quer ensinar para a gente nessa noite, né? A gente falou do quem, falamos do quando, mas eu queria
dentro desse texto que nós lemos nesta noite, falar sobre algo que também chama a atenção da gente, que significa o como terminar. Se você puder repetir comigo, quem, quando e como. Isso mesmo. Eu penso que um dos maiores desafios da arte de saber dar tchau com excelência é saber como. Eu conheço pessoas que tinham ou têm a percepção de que Deus é quem determina, de que Deus sabe quando termina, mas sofrem porque não sabem como terminar. E alguém poderia perguntar, pastor, existe uma cartilha, existe um manual, né, de como terminar os ciclos? E quando eu estava em casa meditando nesse texto, eu me incorporei num galego, o pessoal lá da Galícia. O galego ele não vai se responder nunca que sim, que não, vai dizer depende. Depende. E eu diria que para cada ciclo existe um como. Pode ser que coincida com algum momento, alguma situação no passado, mas em linhas gerais, como pode depender do momento que vivemos. O como pode se estabelecer de acordo com o momento, ou com o estado, ou com a situação em que estejamos envolvidos. Não faz muito tempo eu preguei aqui uma série de mensagens baseado numa carta de Paulo escrita ao seu filho na fé, Timóteo, utilizando como base aquela famosa declaração de Paulo, quando ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E eu posso dizer que Paulo é um exemplo de alguém que nós poderíamos utilizar como um bom exemplo de quem interpretou o como de maneira certa. Não apenas no que parece ser o fim do seu ministério, naquele momento que ele estava vivendo. Segundo alguns comentaristas, creem que foi a última carta que Paulo escreveu e que depois daquele momento ele certamente foi executado pelo Império Romano. Mas em outras ocasiões, ele sabia como falar, ele sabia como encerrar os ciclos. Lá no livro de Atos, no capítulo 20, ele chama os anciãos de Éfeso, né, ao lugar onde ele estava, na uma cidade portuária, e comunica para eles que estava finalizando, que era a última vez que ele passava ali, e que ele estava fechando um ciclo que ele havia iniciado. Embora as pessoas ficaram repletas e consternadas, tristes com aquela notícia, principalmente no capítulo 20, diz que eles nunca mais viriam a ele e que ele nunca mais seria visto por eles, não estaria mais com eles. Paulo sabia encerrar os ciclos, ele sabia finalizar os ciclos. Mas o protagonista dessa história que nós estamos usando como pano de fundo é Jacó. E nesse texto que nós lemos no início, diz que ele chama as suas esposas e comunica para elas a decisão que ele estava tomando. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é Deus é quem nos capacita na difícil tarefa de comunicar o fim de um ciclo. Sabe? Na leitura desse texto, podemos perceber o cuidado de Jacó, que ele tem na hora de transmitir o que Deus lhe havia dado, né, que Deus havia falado, que ele estava com autorização, que ele poderia partir. E ele começa dizendo para as suas esposas, ele diz, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Uma outra versão diz assim, vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Estou lendo o versículo 4, e agora o 5, né? 5. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Ainda que a circunstância ao seu redor, ainda que a situação não parecia favorável, Jacó tinha essa convicção de que Deus estava com ele. Olha que coisa tremenda. Mas ele entende que é momento de ele comunicar algo. E ele diz, é como se ele dissesse assim, vocês percebem que as coisas aqui não andam bem. Né? Não é fácil tirar alguém da sua família e da sua terra natal.
Porque não significava apenas Jacó sair daquele lugar, mas ele levar com ele pessoas que tinham. Quem era o estranho? Quem era o estrangeiro naquela terra? Era Jacó. Foi Jacó que apareceu um tempo atrás lá, vindo de uma terra distante. E agora ele está morando naquela terra. Ele se torna um residente naquele lugar. As pessoas dali não, elas eram dali. E tirá-las daquele lugar não era uma tarefa fácil, né? Não é fácil tirar uma família da sua terra natal. Interessante que quando eu meditava nesse texto, me veio à mente que Petrópolis, a cidade onde nós moramos, ela não é uma cidade de cultura migratória. Ainda que no início dela a gente recebeu aqui, ela tenha recebido imigrantes que vieram da Alemanha, que povoaram a nossa cidade, da Itália, né? Daquelas regiões ali que hoje, né? E temos aqui na nossa cidade nomes de bairros, ruas e rios que falam dessa cultura, que mostram, temos na nossa arquitetura traços de uma migração, mas depois não teve mais. Nós temos pessoas que vieram para cá, mas não temos casos de pessoas que daqui vão para outro lugar, né? Mas aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente, ao nosso redor aqui, nós temos pessoas que nos anos 60 foram forçados a migrar, vieram para cá, né? E trabalhar aqui nas fábricas. Eu costumo dizer que aqui na igreja a gente tem dois grupos, o pessoal que faz parte da família do Zequinha e o resto da igreja. Porque o Zequinha, a família dele é muito grande. E os seus pais vieram do Nordeste, os pais do Lico, da Lili, né? Os pais do Marcinho e do Maurinho, a mãe do Marcinho, né? E do Maurinho, né? São pessoas que vieram para cá e se estabeleceram aqui, né? Na história hoje do Brasil, a gente vê o caso dos venezuelanos que estão cruzando a fronteira para estar aqui, né? Mas a verdade é que nós não temos uma cultura migratória. Não é fácil, gente. Não, vocês não imaginam como é difícil a pessoa vir para um lugar, né? Eu morei na Galícia e os galegos têm a cultura migratória, né? Inclusive a palavra que nós temos no português, saudade, que existe só no idioma português, existe também uma palavra muito com o mesmo teor, com a mesma semântica, que é murrinha. Murrinha é aquele cheiro ruim que a gente fala aqui no Brasil, lá não. Murrinha é o sentimento que o galego tem quando ele deixa a terra natal. Que era mais ou menos o que o escravo tinha. No nosso caso, é mais forte, porque o escravo sabia que não voltava mais. O galego, ele ainda tem essa oportunidade de poder regressar à sua terra natal, né? E lidar com esse sentimento. Mas aqui, gente, ele estava comunicando à família que ia embora, que eles iam embora. Não é fácil, gente, comunicar a alguém quando você tem que deixar. O como comunicar, como fazer, né? Vocês não sabem, vocês não imaginam como foi para mim difícil, como foi difícil para mim no ano de 2009, quando eu tive que comunicar à minha família que Deus estava finalizando o ciclo nosso aqui na IBCP e que nós estávamos iniciando um novo momento, num novo lugar, que depois nós saberíamos que era a Espanha. Não que os nossos últimos dias aqui fossem como dias de 20 anos, os 20 anos que Jacó teve na casa de Labão. Pelo contrário, nós desfrutávamos do carinho, da confiança, do respeito das pessoas pelo nosso ministério, mas sem de entender que num bom momento Deus estava tirando a gente daqui. E alguém pode perguntar, você sabia quanto tempo você ficaria fora do país? Com sinceridade, não sabia, não imaginava, não sabia. A única coisa de que eu tinha certeza era de que Deus estava começando algo novo. E eu tinha que comunicar isso à minha família. Comunicar isso ao pastor Paulo. Como foi difícil naquela ocasião, né? E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que nos dá a direção de sair, de finalizar um ciclo, Ele é o mesmo que nos capacita de dar essa informação. De fazer conhecer, de a pessoa entender isso. Eu creio que a nossa sociedade vive um grande problema, passa por um problema muito sério,
Existem muitas pessoas que estão confundindo uma boa autoestima com o que nós conhecemos como sem noção. Pessoas que se gabam de ter uma boa autoestima, mas na realidade são sem noção. Cuidado, porque o que você chama de autoestima pode ser um sem noção ao seu lado. Por que eu digo isso? Porque os problemas em relação ao como está muito ligado a pessoas que acham que sabem tudo, que têm uma autoestima bem trabalhada, eu sei falar, pode deixar que eu falo, mas na realidade a pessoa ela atua como que a gente chama de alguém sem noção. Estúpida. Está fazendo algo que não é para fazer e acaba ignorando, até mesmo rejeitando a ajuda daquele que sabe como deve ser feito naquele momento. Então, você acha mesmo que a atitude de Jacó em fugir com sua família e com os seus bens foi algo correto? Talvez alguém perguntaria isso para mim. Então você acha que foi certo, pastor? Ele enganou o sogro, meteu o pé, vazou? Não. Agora, não acho que foi a melhor forma, mas tampouco Labão iria fazer uma festa de despedida para celebrar o seu prejuízo. Que isso, pastor? Sim, era um prejuízo. Era prejuízo que Labão estava tendo. Ou você acha que Labão foi atrás de Jacó porque ele amava muito as filhas dele, que ele tinha um carinho muito grande pelos netos? Não, meu amigo, porque ele sabia que Jacó ali era certeza de lucro. Jacó ali era certeza que os negócios dele iam crescer, mesmo gerando um ambiente de inveja, de discórdia, ele sabia que estava levando prejuízo. Era isso. Você esqueceu que naquela cultura a mulher era um bom negócio? Você esqueceu que Raquel saiu barato? Saiu 7 anos de trabalho. Ainda ficaram mais 7 anos que ele trabalhou. Por ali, ao total, foram 14 anos de mão de obra para validar, para dar a ele o direito de ter uma esposa. Era negócio. Agora, o que nós sabemos nesse texto que fala aqui na Bíblia, é isso que a gente pode seguir, claro, é o que está lá no versículo 24 do capítulo 31, né? Que durante a noite veio em sonhos. Deus veio em sonhos. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, hein? Não fale a Jacó nem bem nem mal. Gente, aqui tem uma aula de português, para a gente saber quando é bem, quando mal é com L ou com U. Viu? Mal é com L quando tem bem. E mal com U é quando tem bom. Viu? Já tem até uma aula de português no texto aqui, no versículo 24. Não faça nem bem e nem mal. E que é isso, pastor? Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu creio que nem sempre somos nós que temos que justificar o fim de um ciclo. Nesse caso, Jacó não conseguiria explicar o fim do ciclo de forma amigável. É necessário Deus intervir e dizer: você pode ir ao encontro dele, você vai alcançar ele, mas não fale nem bem nem mal. Não mexe com ele, porque sou eu que autorizei a saída dele. Sou eu que estou dizendo que chegou o momento. Em alguns casos é o Senhor quem se responsabiliza pelo como falar. Me lembro que quando a gente estava, desculpa usar o exemplo nosso, porque é o meu que eu conheço, o que eu vivi, em que uma pessoa da nossa família se mostrou muito irredutível pelo carinho que ela tinha conosco, pelo carinho que ela tem conosco. E ela não aceitava. Um dia ela falou assim: eu estou de mal com Deus, porque Ele está levando vocês. Como se Deus fosse um colega dela e falasse com ela: estou de malzinho com você. Mas ela falou assim: estou de mal, estou chateado com ele. E tenho brigado com ele por causa disso. E eu me lembro que nas vésperas da gente seguir para o campo, para o treinamento, Fernanda passou por um problema de saúde grave e Deus mostrou algo tremendo através daquilo, e aquilo serviu para trazer o coração dela. Foi como se Deus vindo na noite para dizer para ela: olha só, você tem que deixar ela aí, né? Fale nem mal, nem bem nem mal, né? E eu quero dizer para você que Deus se responsabiliza de falar e de explicar quando você não pode falar.
No caso de Jacó, ele teve essa experiência. E para terminar, irmãos, outra lição que eu aprendo aqui é a importância de se obter o testemunho das pessoas. Como é que é isso? Obter o testemunho das pessoas de quê? De que foi o Senhor que verdadeiramente falou conosco. Vamos ver o versículo 16 desse capítulo 31? Enquanto você vai vendo aí na tela. Olha só o que está escrito aí. Versículo 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Em outras palavras, nós cremos que Deus mandou você fazer. Foi Deus que mandou você tirar a gente daqui. Então, faz exatamente o que Deus mandou você fazer. Que coisa tremenda, irmãos. Né? Caso de Jacó, ele obteve o testemunho de quem? Da sua família. Né? E no seu caso, o testemunho do cônjuge, quando você é casado, do seu esposo, da sua esposa. Deus pode usar o seu chefe, que não é crente, para dizer, pode fazer, porque eu vejo que Deus está nesse negócio aí. Seu chefe de trabalho pode ser usado por Deus para dar testemunho de que Deus fala com você. Eu tenho visto o testemunho de várias pessoas aqui da igreja que trabalham num ambiente onde ela é crente, convertida, e as pessoas podem dar testemunho de que Deus fala através dela. Há muitos anos atrás, aqui na igreja, uma vez eu recebi um rapaz que trabalhava em um determinado lugar aqui da cidade, e ele veio aqui e me chamou a atenção, que ele falou que queria marcar para conversar comigo, e pediu, através de uma menina que era aqui da igreja, né, que marcasse um horário do gabinete. E ele marcou, eu vim aqui atendê-lo, e ele chegando aqui, ele falou assim: pastor, eu vim aqui dizer para o senhor que eu tenho sentido vergonha. Aí eu falei: vergonha de quê, meu filho? Ele falou assim: eu tenho sentido vergonha de ser quem eu sou, perto dessa pessoa, daqui da sua igreja, que trabalha lá no meu trabalho. Porque ela é crente, ela é uma pessoa de Deus. E todas as vezes que eu olho para ela, eu vejo a minha miséria, eu vejo que eu estou sendo destruído pelas drogas. Eu vejo que o que ela fala, como ela fala comigo, é Deus falando comigo. E eu perguntei para ele: por que você ainda não mudou de vida, rapaz? Está o impacto do testemunho que aquela pessoa gerava na vida dela, ou seja, ela entendia que Deus falava com ela. Irmãos, mais do que nunca, a nossa sociedade precisa verdadeiramente de pessoas que sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que sintam, pessoas que demonstrem que Deus continua, a despeito desse mundo que parece que muitas pessoas reivindicam o controle, dizem que são influencers, né? Que influenciam a sociedade. Nós temos uma influencer que é o Espírito Santo, que segue direcionando a nossa vida. E a pessoa fala para você: e por que você fez assim? Não sei, foi Deus que falou e eu fiz. Foi Deus que mandou eu fazer e eu fiz. Eu conheço pessoas que se dizem convertidas, mas pelas suas práticas o que elas revelam não é a direção do Espírito Santo, mas infelizmente revela uma falta de sensatez, uma falta de equilíbrio, uma falta de tudo. Me assusta, gente, do feito-se de casado para solteiro sem comunicar o cônjuge. Ela se divorciou pela rede social, se divorciou pelo WhatsApp, comunica as coisas, faz as coisas e dá um péssimo testemunho, joga o evangelho na lama, porque não são capazes de obter o testemunho das pessoas, o que elas fazem, né, o que elas realizam, as decisões que elas tomam,
não pode ser testificada por outras pessoas do que ela faz é de Deus. Pelo contrário, toma decisões estúpidas, como eu acabei de declarar. E isso revela algo que nós precisamos, neste mundo, manifestar, obter o testemunho das pessoas. Eu queria finalizar essa palavra nessa noite, lembrando do quando, como é importante o quando. Talvez você, enquanto nós ministrávamos, Deus foi falando ao seu coração, dizendo, você tem errado no quando. E por último agora, Deus tem falado a você sobre o como. Você tem errado no como. Né? Você não tem dado a importância do como, de como falar, de como comunicar. E por último, você não tem obtido o testemunho das pessoas. Pelo contrário, a sua atitude tem gerado, o seu como tem gerado nas pessoas a repulsa ao que a gente chama, o que você tem chamado de evangelho. Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Eu quero orar com você. Quero orar por você nessa noite. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração, falou ao meu coração. Jesus, quando, Jesus? O momento, Jesus. No caso de Jacó, foi ontem à noite. Foi assim que aconteceu, Senhor. O momento em que o Senhor falou. Pode ser pela madrugada, pode ser no momento em que eu li a Bíblia, pode ser no momento de uma pregação como essa, pode ser no momento da ministração de um cântico, Senhor. Mas o Senhor se revelou, o Senhor se manifestou, a despeito de toda a situação que se esteja vivendo, num tempo de pandemia em que nós estamos vivendo, o Senhor fala, o Senhor continua falando, o Senhor continua determinando os tempos. Jesus, o Senhor é o Senhor dos tempos, o Senhor que determina os tempos. Pai, obrigado, porque o Senhor segue sendo o Senhor do quando. Deus, e também aprendemos nessa noite que o Senhor é o Senhor do como. Jesus, e que quando nós não sabemos como falar, e a maneira de falar não é nos dado a oportunidade de fazer, o Senhor mesmo se responsabiliza. Mas, ó Deus, livra-nos, ó Pai, de nos escondermos nisso, Senhor. Mas, ó Deus, de ocuparmos um momento de falarmos da forma certa, como o Senhor deseja que falemos, e a fim de que o Teu nome seja glorificado. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, quando deixamos de obter o testemunho das pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, seja dentro da nossa própria família, seja no lugar onde nós trabalhamos, seja, Senhor, na repartição onde nós estamos lotados. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, em meio a um mundo, ó Pai, ó Deus, onde conquistamos o testemunho para fazer o que é errado, para fazer o que não é certo, para seguir as nossas vontades, a nossa carne, e deixamos de revelar o que Deus deseja fazer através de nós. Pai, ouve a nossa oração nesta noite. É o que te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir a você que ouviu essa mensagem você que participou conosco desse culto, dessa adoração, desse momento de palavra do Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que essa noite é uma noite especial. Se você deseja fazer isso, procure a gente. Vai ter um telefone que está sendo projetado aí na tela. Se Deus falou o seu coração, através dessa série de mensagens, e você quer compartilhar com a gente, quer que a gente ore por você, quer conversar com alguém, quer abrir o coração, procure a gente, marque um momento. Nós podemos estar juntos de forma que proteja a sua integridade, a sua saúde. Podemos atender você e fazer com que a sua vida seja abençoada. Queremos terminar aqui desejando que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu lugar de trabalho, que o final desta semana, que o apagar desta semana seja, a Deus, um tempo de portas abertas e que Deus seja glorificado na sua vida, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém.